Oi, Oi, boa noite, pessoal. boa noite. A Isa diz que demora, às vezes, um pouquinho pra chegar a mensagem. Ó, agora que chegou. tá certo. Gente, hoje a gente vai bater um papo aqui, eu com a minha Nutri Adri. E a gente vai trazer algumas informações bem legais pra vocês, com coisas que a gente quer que amanhã vocês já coloquem em prática, pra mudar aí um pouquinho a relação de vocês com a comida, entender um pouquinho mais sobre nutrição. Vou contar também o porquê que eu busquei a ajuda da Adri, né, pra me direcionar. E eu queria começar a live falando com vocês a respeito da autoestima, né? Eu trago muito aqui no meu Instagram sobre a importância da gente se valorizar, da gente se colocar como prioridade, fazer coisas pra gente, né? E não só pelo outro, pelo filho, pelo marido, pela família e esquecer da gente. Então, acho que é muito importante a gente tá sempre destacando isso porque é um ato diário. Não é uma coisa que a gente faz uma vez, ponto, minha autoestima tá lá, elevadíssima. E aí amanhã tu não faz nada pra você, ela vai começar a reduzir. Então a gente tem que estar alimentando ali ela diariamente. Uma relação que eu gosto muito de fazer. Antes eu quero falar o que seria autoestima, né? Autoestima é o valor que a gente dá pra gente. Então, que valor que você tem pra você? A gente precisa se priorizar, precisa se valorizar. Por isso que eu trago muito aqui pra vocês a respeito de hábitos, né? Momentos que eu tiro pra eu ler, o momento que eu vou pra academia, que eu vou cuidar da minha saúde, o momento que eu busquei uma profissional pra me ajudar nisso, né? Com a minha relação com a comida. Então, tudo isso são atitudes que eu tenho de valorização de mim mesma. E aí, com isso, eu vou elevando a minha autoestima, né? Isso favorece muitas outras áreas da minha vida. E aí, uma relação que eu gosto sempre de fazer, que eu queria que vocês pensassem, é quando a gente tá num avião e aí a aeromoça vai passar as instruções antes da gente sair. O que ela fala? Na hora, se acontecer alguma coisa, máscaras irão cair, coloque antes a sua, pra depois você auxiliar o outro. Porque se acontecer alguma coisa e tu tá sem a máscara, tu não vai conseguir ajudar o outro. Então, é muito essa relação de você se valorizar. Você precisa estar bem, você precisa estar forte, você precisa estar com uma autoestima elevada pra tu conseguir ajudar o próximo e dar o teu melhor. Seja na vida pessoal, na vida amorosa, na vida profissional, Exatamente. Tudo isso. Então, por isso que é muito importante. E ela tem muita relação com a nutrição, né? Porque quando a gente pensa no que a gente está se alimentando, nas nossas escolhas, tem muita relação com o valor que a gente dá pra gente, né? Pra nossa saúde. Eu queria daí agora falar um pouquinho também da Adri, né? Que a Adri, ela é especializada nessa parte funcional e comportamental, né? Isso. Você quer falar um pouquinho, então? Eu tenho pós, então, em nutrição funcional, mas a minha área que eu mais foco é o comportamento alimentar. Porque, como tu falou, né, da questão da autoestima, e uma das coisas que a gente sempre tem que pensar é que a gente precisa cuidar de quem cuida. Então, eu cuido de alguém, você cuida de alguém, e a gente precisa se cuidar antes de que eu possa cuidar do próximo, né? E isso tem muita relação com a comida, porque o meu comportamento, ele vai ter sempre uma função frente ao alimento que eu tô comendo, né? A gente sempre vai ter aquela questão da ansiedade, de você ter a recompensa, a vontade. Então, tem muita relação com o meu comportamento. Como que eu tô nesse dia, o que eu fiz, qual que é a minha rotina, quais que são os meus hábitos. Então, tudo isso tem muita relação com a alimentação. E a gente, às vezes, acha que não. Então, por isso que eu gosto, em consultório, eu trabalho muito essa questão do comportamento, né? De você observar como é que você se comporta, como que você tem essa relação com o alimento, como que você olha pro alimento, né? E como que você recebe ele também. Que não é só uma parte de estética, né? Não. Toda a questão de você estar se sentindo bem, você tá disposto, o teu raciocínio também tá ágil. E até eu contando um pouquinho, então, por que eu procurei a Adri, muitos vão pensar, por que tu foi uma nutricionista? Você é magra, você é pequena, né? E eu, na verdade, eu gosto todo final de ano de colocar metas pro meu próximo ano. E aí, um deles era fazer musculação, que eu falei, não, eu preciso fazer musculação. Muito também eu vi pela minha avó, que a questão de ela não ter os músculos tão fortes, o tempo que ela ficou internada, depois para ela voltar, né, conseguir caminhar e tudo mais, tanto que ela nem conseguiu depois caminhar, ela precisava muito da ajuda dos outros.
E isso eu via, nossa, é muito fundamental tu ter os músculos fortes. Então eu falei, vou pra musculação. E aí também eu comecei a ver a minha relação com a comida e eu queria melhorar isso, eu queria me alimentar melhor. Eu já, assim, desde casa, né, antigamente lá, tipo, fim de semana, só podia tomar refri fim de semana e tudo mais. Eu cresci com uma alimentação saudável, não era, assim, nada de privação, de terrorismo, mas meus pais me ensinaram, né, a comer bem, a quantidade. Minha avó sempre falava, come o que tu aguenta, tá satisfeita? Não precisa comer tudo. Então eu cresci já com esse hábito, né, da alimentação. Mas eu sentia que eu queria mais, eu queria mudar até a questão de açúcar, de consumo e várias outras coisas. Por isso que eu busquei a Adri, né? Como um dia eu conversei com ela na AIMA a respeito de como que ela trabalhava, porque eu não queria uma dieta. Eu queria, assim, realmente alguém que me ajudasse pra vida. Tipo, pra eu ter um atendimento onde eu conseguisse aprender o que era bom pra mim, pra eu conseguir reproduzir isso na vida, depois ensinar pros meus filhos, e não que fosse uma coisa que eu ia fazer uma dieta, tanto que eu não acredito muito em dieta, eu nunca fiz dieta, porque eu sabia, tá, vou fazer ali a dieta da sopa, vou ficar um mês na sopa, vou emagrecer um monte, vou estar super satisfeita, e no outro dia eu vou voltar a comer o que eu comia antes. Então, tipo, não ia funcionar, sabe? Então, por isso eu queria mudar essa consciência. E quando a Adri me contou que ela trabalha realmente com essa atenção, né? Realmente focado em você, na tua rotina. Aí eu falei, não, eu vou querer uma consulta então, porque eu quero aprender sobre isso. Porque nada mais é do que um autoconhecimento, né? Tipo, tanto a autoestima também envolve muito o que você conhece de você, né? O que faz bem pra você poder estar elevando a tua autoestima. E uma das coisas que eu tava lembrando aqui da Gil, eu vou até citar, que num dos primeiros atendimentos, e aí isso vem um pouco pra gente falar da questão da consciência alimentar. O que seria, né, a consciência alimentar? A consciência alimentar é quando você percebe que você tem os teus pensamentos frente à alimentação ou frente a um dado alimento ou algum produto, e você consegue ter esse não julgamento do alimento. Você consegue perceber que a forma como você olha para ele é diferente. Por exemplo, antes até eu citei, e vou citar de novo, uma paçoca. Quando eu tenho uma consciência alimentar, ela é uma paçoca. Ela é uma paçoca. Simplesmente a paçoquinha. Eu vou comer a paçoquinha, né? Que a gente tá em festa, em clima de São João ainda. Mas quando eu não tenho essa consciência alimentar, a paçoca, ela se torna para mim eu tenho que fazer dieta amanhã. Ela tem tantas calorias. Eu não deveria ter comido isso. Tem tanto de açúcar. Ela tem tanto de açúcar. Eu poderia ter escolhido outra coisa. E aí a gente vai julgando aquele comportamento que a gente teve daquele alimento que a gente queria comer naquele momento, e ele passa a ser ruim. Então, quando a gente toma essa consciência, né, dessa questão de você simplesmente ir lá e comer, porque sim, você naquele momento achava que era necessário, você sentiu a vontade de comer aquilo naquele momento e estava tudo bem. Né? E você entende a relação que você tem frente a isso, você não julga o alimento, é muito mais fácil. Pra gente conseguir entender quando, como e por quê, né? E qual que é a quantidade que eu preciso comer. Porque eu sempre digo que o nosso corpo é uma máquina fantástica. Ele sabe do que eu preciso. A diferença vai ser na escolha que eu vou fazer. E quando você passa a ter essa consciência alimentar, você passa a ter liberdade de escolha. E quando você tem liberdade de escolha, é muito mais fácil você olhar para qualquer tipo de alimento ou um produto alimentício, né? Que daí são os industrializados. E você consegue perceber que naquele momento, ok, de repente, então, isso aqui eu vou comer. Mas você pode fazer novas escolhas melhores ou incluir alimentos que são melhores. Então, quando a gente passa a ter essa liberdade na escolha do alimento, você não fica atrelado a o que a vizinha falou, o que a blogueira colocou, ou o que a indústria está falando. Então, você passa a entender, sim, para que o alimento serve e o que ele pode trazer para mim de benefício, né? E eu acho que isso é o mais importante. Então, ter essa consciência, ter essa liberdade de escolha é uma das coisas que eu gosto muito que o meu paciente tenha. Porque ele consegue enxergar de uma forma diferente. É como uma vez, eu vou citar, acho que foi a primeira consulta que ela veio, uma segunda, ela falou assim, ontem eu comi uma pizza porque eu merecia. E eu perguntei pra ela, não sei se você vai lembrar. Tá, mas você não merece todos os dias? Porque se a gente for pensar no que eu mereço estar bem, eu mereço me alimentar, eu mereço comer aquilo que eu quiser todos os dias. O que vai muito é de você ter essa consciência de ok, por que eu preciso disso agora?
Né? Qual que é a necessidade de eu estar consumindo um dado alimento ou um dado produto agora? Né? E aí, isso é uma das coisas que a gente vai... no comportamento alimentar, você vai fazendo com que o paciente ele possa perceber, né? Com que o cliente possa perceber. E possa entender essa relação. E fica muito mais bonito, porque fica mais leve, né? Exato. E aí você não passa a olhar as calorias, não é uma obrigação, você não julga mais o alimento como bom ou ruim. Porque se a gente for pensar, todos os alimentos eles podem ser bons, mas eles também podem ser ruins, porque vai muito depender do momento, da quantidade, da tua percepção, de como que eu tô emocionalmente, de como que tô eu comigo mesma. Eu sempre falo que a gente tem os pilares, né? E quando a gente olha para esses pilares, e por isso que a gente trabalha na PIO, né, tanto eu quanto a Nath, a nutrição integrativa, a gente precisa olhar não só para o que você quer nesse momento, porque eu quero uma dieta, porque eu quero emagrecer. Não, é um conjunto. Eu preciso entender o emocional, eu preciso ver o mental, eu preciso ver a parte física, o espiritual, que é eu comigo mesma, né? E as relações que eu tenho, né? O ambiente, ele influencia muito a gente conforme a escolha que eu vou me alimentar, né? Então, quando você passa a enxergar o indivíduo como um todo, é muito mais fácil para que ele também se enxergue dessa forma. E aí ele consegue mudar. E aí a transformação ela passa a ser mais leve, ela passa a ser tranquila, você começa a olhar para os alimentos de uma forma diferente, você vai no mercado e olha uma coisa que você nunca comeu e fala, vou levar para ver que tal é. Né? E é esse movimento que a gente precisa fazer na nutrição. A Isa até comentou ali em cima, tava lendo antes, que é bem em relação com o que eu falei aquele dia na consulta pra ti, né? Eu mereço, eu comi uma pizza. Mas aí eu já tava contando pra ela, me julgando, né? Exatamente. Meu Deus do céu, e agora? E aí a Thaisa também escreveu ali ontem, ela ficou o dia inteiro sem energia, precisava trabalhar, teve que ir pra obra trabalhar, levar o note e tudo pra conseguir fazer as coisas sem luz. E aí ela falou que tava estressada. E eu só pensava em ir de noite numa padaria descontar meu estresse, né? Mas é o que geralmente a gente faz. E não é que a recompensa é ruim. Eu só preciso entender que naquele momento eu preciso disso. Eu sempre falo que a gente pode se alimentar e a gente pode escolher o alimento que for, até uma coxinha se a gente quiser ir na padaria comer. Mas eu preciso entender essa relação e esse momento, né? Eu não posso ter esse julgamento. No momento que eu julgo a coxinha, eu não tô dizendo que é pra você sair comendo a coxinha, não é isso. Mas existe um dado momento que eu posso ter como exceções alimentos que a gente sabe que não vão ter um benefício tão bom ou que não vão me nutrir da forma como eu precisaria, né? Então, aí eu passo a não julgar a coxinha. Ok, então tá, então vamos lá hoje comer a coxinha. Né? Então, quando a gente passa a olhar de uma forma diferente e não ter esse julgamento, a gente aceita as coisas de uma forma mais tranquila. E aí você tirar o açúcar do café, por exemplo, é mais fácil. Porque daí você passa a aprender o sabor dos alimentos, você passa a aprender a olhar, a ter um olhar que é diferenciado, você passa a olhar pra ti e entender o que o teu corpo tá falando naquele momento. A nutrição, pra mim, é você nutrir o corpo, né? É aquilo que me leva todo dia. Eu falo que ele é o templo, né? Ele é o nosso templo. Então, se eu souber dar para ele nutrientes, que é o que ele precisa, né? Para que ele possa trabalhar, para que eu possa ter energia, para que eu possa ficar disposta, para que eu possa ter uma boa noite de sono, para que eu possa ter memória, né? Então, e N outras coisas. Mas, principalmente, hoje em dia, a gente falando bastante da questão de saúde mental, quando eu passo a nutrir ele com alimentos que realmente vão me dar nutrientes... Ele responde. Ele responde, você se sente mais leve, você fica mais tranquila, reduz a ansiedade, reduz a depressão, né? Os níveis bioquímicos também ficam melhores. Então, assim, não é só apenas você ir lá e escolher o alimento. É você olhar para todo o resto. E aí entra atividade física, uma boa noite de sono, como é que tá o intestino, porque a gente às vezes não gosta de falar do cocô, mas é importante, tá? Então, são várias coisas que estão ligadas. Da tarefinha. Né? Da tarefinha, né? Por isso que eu sempre... Uma das coisas que eu não trabalho, as pessoas me perguntam, dificilmente eu dar um plano alimentar ou uma dieta. Porque não é todo mundo que consegue trabalhar com isso. Porque no momento que você passa a entender o que teu corpo precisa e o que realmente é necessário para que ele possa funcionar, ele vai falar e aí tá tudo certo. Você não precisa do papel. Né? Até porque muitas vezes quando a gente tem, e não tô dizendo que isso é errado, não. Existem pessoas que vai dar um dado momento que você vai precisar. E a gente precisa entrar com isso, né? São protocolos que a gente faz que são necessários, né? Dependendo de cada indivíduo. Mas a gente não pode simplesmente ficar atrelado a só isso e achar que a nutricionista ela tem que fazer a dieta. Não, porque a gente precisa ter esse olhar pro resto do indivíduo, né? Para o momento que ele vai estar, para onde que ele vai ir, o que ele precisa fazer.
Isso aí. A Ila colocou aqui, ó, diminuiu o açúcar no café, mas não consegui tirar totalmente ainda, mas já tá ótimo. Mas já Tu tá deu o ótimo. Vou primeiro te dar uma passo. dica. De repente, coloca canela. Fica gostoso. Ou até quando você vai passar o café, se faz o café passado, coloca a canela junto, porque daí ele dá o aroma, dá o sabor diferenciado e tu consegue tirar. E assim, o açúcar. depois que tu tira, tu não volta É vida. mais. Tu não volta. Tu sente o sabor do café mesmo. Falavam pra mim, então se tu toma com açúcar, tu não sabe o que é tomar café. E de verdade. É verdade. Mas vai de pouquinho. Tu já tirou um pouco? Já tá ótimo. Agora, daqui a pouco, tu vai diminuindo cada vez mais, até que tu vai ver que tu não vai sentir falta. A questão da alimentação é um passinho de cada vez. A gente não pode querer chegar amanhã e, eu vou mudar tudo. Não, a gente não consegue. Porque o nosso corpo ele tem uma memória. E exatamente por ele ter uma memória, ele sabe o que você fazia antes. Né? Então, não tem como a gente simplesmente da noite pro dia modificar toda a nossa alimentação. Eu vou trocar tudo e vou começar a comer só coisas saudáveis. Não é bem por aí. Não posso entrar numa bolha, né? Mas a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa trazer realmente, aonde que eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? Né? O que realmente o meu corpo está precisando? E isso pra tudo, né? É Exatamente. importante a gente ter essa consistência. Sempre que a gente vai pra um dos extremos, a gente não consegue, sabe, do dia pra noite fazer aquela mudança. Então, tudo que tu vai querer fazer de diferente, vai querer incluir um novo hábito na tua rotina, vai ter que ser aos poucos. Essa é a melhor maneira de você ir com consistência, conseguindo transformar aquilo em um hábito. Então, por isso que é bem importante nessa questão de autoestima, a gente parar pra pensar que momento eu preciso pra mim no dia. Gente, tem pessoas que às vezes não fazem nada no dia pra si, que chega de noite, vão dormir, assim, nem oração, nem nada, que elas consigam ter um momento de reflexão que vai ajudar elas. Então, assim, às vezes a gente tá tão no automático que a gente não tem esse alto valor. A gente só vai deixando as coisas acontecer. E, assim, quantas coisas pequenas que a gente pode estar trazendo na nossa rotina a partir de uma consciência que a gente tem que alterar aquilo, e aí fazendo devagarzinho e construindo para transformar aquilo num hábito, um hábito que vai trazer resultados positivos pra gente. Exato, né? é mantendo a constância, né? E uma das coisas que eu acho que é importante que vocês saibam é que quando a gente coloca metas, a gente não precisa colocar uma meta extrema, né? Então, nem deve. E nem deve, porque daí geralmente a gente não consegue, fica frustrado, e aí é pior ainda, né? Porque daí a minha autoestima vai lá embaixo. Voltando na questão do café, já tirou um pouco, já é um super ganho. E aí você vai aos pouquinhos construindo isso e tirando cada dia mais um pouquinho até ficar sem. Da mesma forma como às vezes as pessoas falam, eu não faço atividade física porque eu não gosto de ir na academia. Tem tantas outras atividades que você pode fazer, sabe? Desculpa, né? E aí muitas vezes não é a questão de você ir lá e ficar 1 hora na academia. Sai caminhar 10 minutos. O corpo já entrou em movimento, você está criando o hábito, né? E isso são coisas que a gente pode fazer pra gente e que às vezes não, a gente perde, por exemplo, 10 minutos no Instagram, né? E aí você pode levantar de manhã cedo e criar um hábito de você fazer uma leitura. Vou ler 1 página por dia. Quem é que não consegue ler 1 página por dia? Já é um autocuidado que você está fazendo pra você, né? Você começar a organizar, de repente, a tua alimentação, olhar pros horários. Será que eu consigo fazer as refeições nos mesmos horários? Será que eu tô conseguindo observar o que é fome, o que é saciedade? Será que o meu corpo tá me avisando quando eu preciso comer? Então, são pequenas coisas que a gente pode estar modificando no nosso dia a dia que vai trazer um resultado. O problema é que a gente geralmente quer algo que é muito... tem que ser grande. Eu preciso já ver os 5 quilos na balança em 15 dias. E nem sempre vai ser assim. Mas a gente, quando você começa a modificar não só o padrão alimentar, mas o padrão de estilo de vida, que eu acho que é o mais importante, você começa a observar pequenas coisas que o corpo vai falando pra você. Então, você vai começando a ficar mais disposta, você começa a dormir melhor, muitas vezes o intestino começa a funcionar. Sim. O cabelo fica mais bonito, a pele reduz espinhas. Sim. E às vezes a gente não se dá conta desses detalhes. Né? A gente quer mais o objetivo. Não, 5 quilos eu tenho que ter lá perdido na balança. Mas aquilo que a gente começa a sentir é diferente. Isso já é um ganho. Já é um passo, né? Que a gente precisa também ter essa consciência. Eu acho que quando a gente trabalha com alimentação é um pouco difícil pra gente enquanto nutricionistas, porque a gente precisa estar sempre... parece que a gente precisa estar mostrando pro paciente, mas na verdade vocês trazem tanta coisa pra gente,
que é automático, é a gente lembrar. Mas você lembra que você falou da outra vez que você tava assim e hoje você tá me falando diferente? Porque a gente não tem muitas vezes essa noção de olhar pra si e perceber, não, realmente. Eu caminhei 10 minutos e já me senti melhor. E a gente se auto-sabota, né? A gente Muito. nunca vê aquilo como uma valorização. Então a gente acha que aquilo, não foi nada. E não, até uma dinâmica que a gente fez era uma das conquistas, né? Então a gente vai valorizar as conquistas que a gente tem, por menores que sejam no nosso dia, sabe? É muito importante isso. E isso já vai ajudar a gente também na nossa autoestima. Porque se a gente pega só, todo mundo tem um dia ruim. Se a gente pega só aquele dia ruim da semana e transforma a semana inteira numa... A gente vai achar que foi isso, a gente vai ficar horrível, vai ficar no fim de semana triste, vai achar que nada dá certo na nossa vida, vai descontar na comida, na bebida e assim vai, entende? Nos outros vícios, tudo ruim pra gente. A gente já tava lá, a gente só vai se afundar mais. Só vai continuar. Então a gente tem que aprender a olhar pra essas pequenas coisas boas que acontecem, né? E tudo é questão de recomeço, né? Então, hoje não foi legal. Ok, então tá. O que eu posso fazer amanhã que eu posso melhorar? Então é recomeçar. Eu acho que tudo é questão de um recomeço. Não é porque hoje você afundou o pé lá na jaca, chutou o balde valendo, que amanhã você tem que continuar chutando? Não, então tá. Então hoje foi assim. Amanhã, o que eu posso estar melhorando para que eu possa também me sentir melhor? Para que eu possa, então, voltar a estar bem comigo mesma, né? É sempre, todo dia parece que é uma guerra entre o anjinho e o diabinho ali, né? Porque eles ficam sabotando, a gente mesmo fica se sabotando. E os nossos pensamentos, eles são muito mais sabotadores do que a gente, às vezes, pensar em coisas, como tu falou antes, né? Qual foi a conquista que eu tive hoje? É muito mais fácil você olhar pro final do dia, você deitar na cama e você ver todas as coisas ruins que aconteceram contigo, do que você pensar nas coisas boas. É tipo quando as pessoas perguntam assim, quais são tuas qualidades? E fica lá, cri, 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 cri. Agora pede o defeito pra ver se você não sabe, né? Então, ter estimular isso, de que você possa todos os dias observar as pequenas conquistas que você teve, e isso não é só na questão da alimentação, né? Mas fazendo boas escolhas, é você cuidando de si mesmo, é você olhando pra ti com mais amor. Quando chega lá no final, você consegue observar todos esses detalhes que foram passos pequenininhos que você deu. Mas muito importantes, né? Mas muito importantes. Porque é a construção de uma jornada, é um processo. Eu digo sempre que quando a gente vai fazer o acompanhamento nutricional, é um processo. Você tem o começo, você tem o meio, você tem a queda, você tem o começo de novo, você tem o meio, você tem o fim. E assim vai indo, porque é um processo até que você consiga entender. Ponto, cheguei, estou no meu processo e agora sim eu vou fazer transformação. Né? E isso é tudo na vida. Né? Para qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem medo da mudança. Mas quando a gente começa a dar pequenos passinhos, as coisas vão fluindo. O primeiro passo, acho que é você perceber, né, no teu autoconhecimento, que você precisa fazer essa mudança. E aí, a partir daí, você conseguir. Foi o que eu fiz. Eu sabia, eu precisava de uma ajuda nutricional. Busquei a Adri para me ajudar, que é profissional nessa área, e porque eu me identifiquei com a metodologia de trabalho dela, com o tipo de atendimento. E a mesma coisa na questão de fazer um exercício físico. Eu estipulei, eu vou fazer. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu ir na academia musculação sozinha eu não vou, porque eu já sei que eu vou ir uma vez, na outra talvez eu falte, na outra talvez eu falte. Vou com o personal, vou ter. Fui lá, procurei, encontrei a ele, malho com ela já aí há 1 ano e pouco. E é isso aí. E a Bru colocou antes ali que ou é encontrar alguém pra te levar junto pra academia. Exatamente. E eu levei a Bru pra academia. E ela até, vou falar um pouquinho aqui, né, da vida alheia, mas num bom sentido, pra motivar os outros também. Uma das coisas que ela se queixava no começo era a disposição. Tipo, tu vai ficando, sabe, mais lenta, tu não fica mais com disposição de fazer as coisas, sabe? E quanto mais tu fica nessa lentidão, mais tu vai ficando. Então, assim, é importante o que aconteceu. Ela criou esse movimento, né? Ela quis mudar. E aí ela mudou não só a questão de praticar exercício, mas como também a questão de alimentação. O que eu preciso mudar? O que eu preciso olhar, sabe? Então, é a questão da saúde mesmo.
mesmo, né? A nutrição, a estética é que nem na musculação, vai ser o resultado final. Exatamente. Tu tem que olhar antes todos os benefícios que tu cuidando da tua alimentação vão gerar lá na frente, sabe? De tu ter o pensamento mais rápido, de você estar mais disposta. Às vezes tu é mãe, tu tem 2, 3 filhos, às vezes são crianças, tu tem que ficar correndo atrás. É muita coisa. Hoje com o celular, nosso dia diminuiu, né? Porque a gente acaba perdendo muito tempo aqui. Então, a gente tá sempre nessa correria louca. E aí, quanto piora nosso sono, quanto piora a nossa alimentação, tudo diminui. E a gente fica mais cansado e acaba se sentindo pior. E aí, assim, a gente não consegue dar conta das coisas que a gente tem no dia. E aí, é tudo um ciclo, né? Daí a gente não dá conta do dia, daí a gente só vê esse lado ruim, aí a gente vai só se colocando pra baixo, né? E aí, nossa autoestima abaixa. Então, não tem. É coisa que a gente tem que ir construindo dia a dia. Adri, eu selecionei das perguntas que eu abri na caixinha no outro dia, 2 pra gente discutir. A primeira que perguntaram pra baixar o colesterol. Tipo, algum alimento, assim. Isso daria uma outra live, né? Só disso. Mas uma dica que tu poderia dar pra ela, assim. Na verdade, assim, ó, eu não vou falar só pra baixar o colesterol. Eu sempre digo assim, ó, que quando a gente faz o básico, qualquer coisa melhora. Tá? Tudo. Então, o que é fazer o básico pra gente, né? Ou pra mim, né? Na nutrição. É você beber água. É você, pelo menos, né? 3 vezes por dia, incluir a fruta. É você incluir as verduras e os legumes, tá? É você ter alimentação regular, ou seja, fazer todas as refeições principais, né? Café da manhã, almoço e jantar, por exemplo, né? E os lanches intermediários. É você ter uma boa noite de sono. É você cuidar da saúde mental. É você fazer atividade física, tá? Então, claro, que se a gente fosse pensar assim, mas tem alguma coisa que de repente possa melhorar, se tu não fizer, é um remedinho. Se tu não fizer o conjunto, até pode ser que dá um resultado, mas não vai melhorar como deveria, né? Tudo sempre é um passo a passo de um processo. Então, quando a gente faz o básico, eu melhoro muitas coisas, tá? Claro que a gente poderia entrar com várias coisas, inclusive suplementação, como ômega 3, enfim. Mas o ideal é sempre o quê? É você tentar olhar para como que tá essa tua alimentação. Eu sempre digo assim pro meu paciente, chega de noite e tenta olhar, faz como se fosse um quadro da tua alimentação, desde o início da manhã até o final do dia, o que mais apareceu? Que tipo de alimento que mais apareceu? Quanto mais variada for a minha alimentação, e eu não tô falando em MM, tá? Quanto mais variada for, quanto maior a qualidade alimentar, quanto mais nutrientes eu colocar ali dentro, e aí a gente pensa sempre na questão dos alimentos que vão me dar. Quando eu falo alimento, é alimento, tá? É comida, tá? É comida. Comida de verdade. É aquilo que a minha avó reconheceria como comida. É olhar e reconhecer. Não é produto alimentício, que é o que vem dentro dos pacotes, tá? Então, quando eu penso em comer, em em ter saúde, em tratar uma doença, eu tenho que pensar em comida de verdade. Então, quando eu coloco comida no meu prato, eu ganho saúde. Então, pensar que sempre, a gente sabe que hoje em dia, muitos estudos já trazem isso. As frutas, verduras e legumes não só vão fazer com que a gente tenha, né, mais nutrientes, que a gente está dando mais nutrientes e que a gente vá fazendo com que a gente vá reduzindo as doenças, mas também tem a questão da fibra alimentar, enfim. Mas é o processo inteiro. É dentro do organismo. A gente não produz vitaminas e minerais, né? A gente ganha isso da alimentação. Então, se eu não tô dando isso, que é o básico, como é que eu quero que o corpo funcione? Né? Uma das coisas que eu sempre falo, assim, ó, a gente às vezes para pra pensar, tá? Mas eu quero tentar melhorar. Eu quero ter mais saúde mental. E aí eu sempre falo pro meu paciente assim, ó, complexo B, a gente sabe que a gente pode suplementar. Mas eu tenho... nos vegetais verde escuro, que a maior parte das pessoas não gosta de comer, uma gama tão grande e uma quantidade tão grande de complexo B que eu vou ajudar lá na saúde mental. E outras coisas, né? Mas então quando a gente vai pensar assim, que alimento que vai fazer eu emagrecer? Que alimento que vai fazer eu ter mais imunidade? Que alimento que vai fazer reduzir o colesterol? É um conjunto. Eu preciso desse conjunto e não só do alimento. Mas eu preciso trabalhar a questão do movimento, colocar o corpo em movimento, fazer uma atividade física, o sono, porque no sono, se a gente tem uma noite ruim, é como se fosse um dia atrás do outro você ir empurrando com a barriga, aquilo que já não tá bom. Né? Então, é sempre pensar em fazer o básico.
Quando a gente faz o básico bem feito, você já ganha muito. E aí tem resultado. E aí, então, além de tu perceber todos esses fatores da tua vida, né, de exercício, tudo na alimentação, eu achei bem legal isso de tu parar de noite, ver toda a tua alimentação do dia, que aí a gente não esquece, e analisar, né? Porque o importante é que seja comida de verdade. Exatamente. E uma outra pergunta, Adri, e essa eu acho que assim, interessa muitas pessoas também, que é a respeito da imunidade. E é uma das coisas que eu mais vejo no Instagram, ainda mais nessa época, gente fica gripada e tudo mais, né? É normal também, né? Pela época do ano. A gente pode ajudar nosso corpo, né? Pode. De novo, fazendo o básico. Quando eu dou nutrientes, e aí, claro, que a gente sabe que, por exemplo, assim, imunidade, você vai aumentar como? Então, a gente vai priorizar alimentos que tenham mais vitamina C. Então, isso a gente sabe que é o básico. Mas a gente também não pode esquecer que, para que eu possa absorver isso, eu preciso também de outros alimentos, de outros nutrientes, né? Então, quando a gente faz esse básico... e você come comida, você se alimenta daquilo que você reconhece como alimento, o teu corpo está ganhando nutrientes. No momento que você está ganhando nutrientes, você dá forças para ele, para que o organismo ele possa funcionar. No momento que o organismo começa a funcionar, e ele está absorvendo nutrientes, ele vai responder. E aí tudo vai melhorar, não é só a questão da imunidade. Só que o que acontece na maior parte dos indivíduos? Se tem uma alimentação muito mais rica em alimentos fontes de açúcar, gordura, né? A gente faz escolhas às vezes que não são adequadas, comendo muito mais industrializados. Então, isso vai fazendo com que o organismo não está recebendo nutrientes, e se ele não recebe nutrientes, né, em algum momento algo vai estourar. Sem contar que também não é só isso, tá? A gente sabe que muitas vezes a nossa imunidade ela também pode ficar baixa em função de ansiedade, depressão, estresse, tá? Então, não é só a gente pensar que por inverno, é só alimentação, eu tô no inverno, então é normal eu ficar gripado. Não é normal. Eu preciso olhar com um pouquinho mais de cuidado o que está acontecendo na minha vida, quais são as prioridades que eu tô dando, que tipo de alimento que eu tô oferecendo, o que eu tô oferecendo pro meu corpo, para que aí sim eu possa ver, não, realmente. Tem estratégias que a gente pode entrar para auxiliar? Tem, desde que você faça o básico. Aí vai ajudar. Eu sempre gosto de citar o suco detox, né? Adoro o suco detox, né? Porque as pessoas tomam o suco detox como se isso fosse um milagre. Então, mais ou menos, vai explicar um pouco como é que funciona a questão também da gente estar não só com a imunidade, mas com as doenças. O suco detox, ele vai funcionar se eu fizer o básico, se eu me alimentar de uma forma correta, se eu colocar nutrientes ali dentro, se eu comer comida de verdade, ele vai funcionar. Agora, se eu vou lá todo dia de manhã e faço um suco detox, porque isso vai ajudar o meu organismo e eu vou emagrecer e toda aquela barela que o pessoal fala do suco detox, mas no resto do dia eu não cuido nada, eu não faço atividade física, eu não bebo água, o meu sono é ruim e eu como qualquer coisa, ele não vai fazer o resultado, porque quem faz detox é fígado. E pro fígado fazer detox eu preciso de nutrientes, eu preciso de vitaminas, eu preciso de minerais. E se eu não tô dando isso na alimentação, não vai fazer. Mesmo você tomando suco detox lá e às vezes gastando bastante, porque tem muita gente que gasta em várias... Sim, suco, chá, coisa, fazendo né? Essas estratégias, se você não melhorar o que é básico, vai funcionar. Ele até dá uma ajudinha ali, né? Dá um suporte, não vou dizer que não dá. Mas a gente precisa que pelo menos no restante do dia eu também esteja ajudando esse organismo a fazer todo o processo que ele precisa. Ou seja, gente, para qualquer coisa é fazer o básico bem feito, né? Então, pensar se você está fazendo isso, como tá teu sono? Quanto de água tu bebeu hoje? No inverno, pior ainda mais, né? Que Exatamente. a gente bebe muito menos, então a gente tem que se controlar, a gente tem que se estipular ali, não, vou beber isso aqui, pôr ali na garrafa e se cobrar para cumprir aquilo até o final do dia. Como tu tá fazendo alguma atividade física, conseguiu ir, hoje é quinta, já foi algum dia essa semana, não precisa necessariamente ser 1 hora, mas o que tu conseguiu fazer? Como que foi tua alimentação? Tu na segunda foi jantar fora, comeu mais que não sei o que, exagerou, não soube parar. Na terça, tu tava com preguiça, teu dia foi horrível, você pediu uma pizza em casa e comeu inteira sozinha. Na quarta, sabe? Aí na quarta faz dieta, não come nada, né? Aí vai faz indo. jejum intermitente. Aí vai indo, sabe? Então, assim, para e avalia tudo isso, sabe? Todos esses são cuidados que tu faz de alto amor, de alto cuidado contigo, que vão fazer com que tu eleve tua autoestima. Então, por isso que eu falo, a estética fica lá no final. A autoestima, tem muita gente que pensa também que
ai não, isso aí é balela, né, autoestima. Eu já me valorizo e tal, mas não faz nada pra você. Ou isso ali, eu falo na questão, como eu falo muito de moda, da gente se arrumar, da gente se sentir bem, se vestir de uma maneira intencional pra passar a mensagem que a gente quer. Tem muita gente que acha isso futilidade. Exatamente. Que acha que tu se vestir de uma maneira que você se goste, que você passe essa imagem para as outras pessoas é futilidade. Não, é comprovado que de acordo com a tua vestimenta, tua maneira de se vestir, você passa mais autoridade para outras pessoas. As pessoas param para te escutar. Sim. E que dependendo da maneira como tu estaria vestido, elas não iriam parar. Você é notada, né? Você trabalha numa empresa, os teus chefes te notam. Então, para você crescer, então, assim, é muito importante, sabe? E aí muita gente liga essa questão de rotina, skincare com futilidade. Isso é futilidade, eu não tenho tempo para isso. E, na verdade, não, é tudo uma questão de cuidado, né? Que a gente tem que ter no nosso dia a dia e construindo o dia a dia e sempre pensando o que eu posso fazer hoje por mim, né? Pra aí depois a gente conseguir também fazer pelos outros. E a alimentação tem tudo a ver com isso, né? Tem. Todo esse cuidado que a gente tem que ter. Tem. E a alimentação é um processo, tá, gente? Não é algo que assim, ó, que é tão simples. Não é difícil e nem impossível, mas é um processo. E às vezes as pessoas não estão neste momento de melhorar, de cuidar, de olhar com mais amor para a alimentação, para o que você está fazendo. E se não tá no processo, às vezes não adianta você forçar. Porque às vezes você pode muito mais se frustrar e aí, né, vem a questão de ficar cada vez mais com baixa autoestima, ruim, se julgando, né? Então é tudo um processo. Eu acho que a gente precisa entender em que momento que a gente tá. E a alimentação eu vejo muito também com uma maturidade, né? Que eu até postei esses dias. Criança faz o que quer a hora que quer. Você, eu tenho certeza que quem tá aqui não é mais criança, já é adulto e pode escolher o que quer fazer. E vai ter que ser uma escolha madura, com o que você quer colher ali na frente. Então a nossa alimentação é isso, sabe? Qual que é a vida que tu quer ter lá na tua frente? Como que tu quer estar disposta? Tu quer daqui a pouco ter que fazer uma cirurgia, ter que passar por algum exame mais difícil porque você não tá bem com a tua saúde, porque tu sabia que tu poderia ter cuidado na tua alimentação, tu poderia ter praticado um exercício físico, tu poderia ter se estressado menos, poderia ter ido procurar ajuda profissional para você não ter que, às vezes, se encher de remédio, sabe? Então, é tudo isso que a gente tem que pensar, assim, também. Olha, eu achei que a gente ia ficar mais muitas horas aqui, porque quando junta a gente entra a gente fala bastante, né? Deixa eu ver se tinha mais algo aqui, porque daí a gente pensou, vamos se controlar no tempo pra gente não ficar até na sexta de manhã falando. Aí eu anotei algumas coisas que eu achava importante a gente trazer aqui, mas eu acho que a gente já falou bastante. Consciência alimentar, questão de hábitos, né? Do equilíbrio, né? Da gente ter essa maturidade na hora de escolher as coisas, que é tudo questão de equilíbrio, né? E isso eu aprendi muito com a Adri, assim, aquela frase que ela falou antes, que eu falei, eu merecia. Tu merece todos os dias, né? Então, o que tu vai fazer hoje pra amenizar aquilo de ontem? Não se culpe, porque senão, até tu me falou esses dias daquele livro, né? Da dieta. O Peso das Dietas? O Peso da Dieta. E ele é um livro bem fácil, assim, de leitura, sabe? Eu vou ler, então. Mas ele é bem interessante, porque, na realidade, se a gente vai pensar na construção, em todas as coisas como tá acontecendo, do que está acontecendo hoje, as dietas, elas sempre foram muito presentes, né? Só que se a gente for olhar para o que a gente faz, ou para o que as pessoas fazem quando elas estão fazendo dieta, é um peso. Você carrega um peso, né? Você carrega um fardo, porque você às vezes não... Você se julga que você não consegue, que não é possível, mas o outro consegue. E aí você vai se comparando, e aí você vai se frustrando, né? Então, querendo ou não, a gente precisa olhar de uma forma diferente. Ela traz muito isso.
esse agora. Gente, a gente não tinha terminado. Alguém me ligou, meu celular parou, depois a gente voltou e ficava só piscando na tela. A gente não tinha terminado ainda. Tá, mas vamos então finalizando, vamos. né, Adri? Acho que a gente falou bastante. A gente só queria terminar realmente antes de fazer o sorteio da PIL. A gente queria passar não um desafio, Vamos falar aqui uma tarefa, assim. Uma tarefa. É uma tarefa, isso. se vocês quiserem. Vamos dizer assim. Isso. Pra, assim, pegar um pouquinho do que a gente falou hoje, né? Da importância do autoconhecimento, qual o valor que você tá dando pra você, né? Qual no nível de prioridades, aonde que você está, como tá a tua alimentação. Pensando em tudo isso, você estipular 3 coisas que você acredita que pode amanhã já começar a mudar. Então, que nem a gente falou, não pense em nada extremo. Por exemplo, eu vou tirar o refrigerante se você costuma beber ali toda dia, semana, né? Todo dia? Tem gente que toma todo dia. Nossa Senhora. Mas pode diminuir. Pode diminuir. Então tá. Aí depois pensar, que nem a Isla falou, comecei tirando um pouquinho o açúcar do café. Ótimo. Então coloquem 3 coisas alcançáveis, que vocês vão conseguir fazer essa mudança e que vocês vão conseguir visualizar isso e valorizar, sabe, essa conquista que você tá tendo. E não só, porque se a gente coloca uma coisa muito inalcançável, a gente só se frustra. Então coloquem 3 coisas assim fáceis, tipo tirar o açúcar do café. E vocês podem até pensar na questão de não ser só na alimentação, mas pode ser um hábito que você de repente tem e que você quer incluir. Então pode, por exemplo, vou caminhar 3 vezes na semana, 10 minutos. Então a gente começa com metas que são pequenas. Eu uso, sei lá, 2 colheres de chá de açúcar no café. Eu vou começar a usar uma. Então, as metas, elas precisam ser alcançáveis. São pequenos passos, são coisas que você vai incluindo ou diminuindo para que você chegue lá. É tipo assim, eu sempre falo, é algo que você vai plantar e depois você cultiva pro resto da vida. Né? Então, teriam que ser coisas que você olhe para você mesmo. Então, vou ler um livro, sei lá, 2 páginas por dia. Né? Vou meditar 5 minutos. Mas sempre pensando que não dá pra gente, como a Gi falou, nos extremos. Vou começar a fazer academia amanhã 1 hora todo dia. Você não tá acostumado. Vou beber 2 litros de água. Não bebe nenhum copo. Então começa bebendo 3 copos. Então, metas que a gente consegue alcançar. Isso. E aí tentem manter a consistência, sabe? Então escrevam assim 3 que pelo menos por 1 semana vocês vão conseguir controlar isso. E aí vocês vão ver, nossa, eu consegui. Então eu consegui fazer essa mudança, eu consigo agora seguir mais por 10 dias, eu consigo agora seguir, e aí aos pouquinhos a gente vai conseguindo implementar e fazendo com que essas mudanças que a gente sabe que são necessárias pra gente virem um hábito, né? Então é bem importante a gente estar pensando nisso. Uma das coisas que eu tinha muita dificuldade e que a Adri me falou também pra fazer isso é a questão de frutas. Tinha dias que eu passava sem comer fruta. A Adri já falou, tenta pôr 1 vez no dia. Então, assim, daí já muda todo o teu planejamento, sabe? Você se planeja para aquilo acontecer, para aquilo dar certo. Então, é bem importante, assim, e por isso que a gente queria trazer essa tarefa para, embasado em tudo isso que a gente conversou hoje, vocês já consigam começar e aplicar e fazer a diferença, né, na vida de vocês. Deixar vocês aí mais com a saúde melhor, deixar vocês com a autoestima elevada, disposição, se sentindo capazes, sabe? Que todo mundo é. Isso aí. E a gente vai fazer o sorteio, não sei se vocês sabem, talvez aqui no meu perfil não, mas ontem na nossa live da Aima, a gente colocou lá pra vocês colocarem nos comentários quem queria participar, né? Porque tudo isso que a Adri falou hoje, tipo, é 1% de tudo que ela consegue te ajudar. Nem 1%, é menos ainda, tá? Porque, assim, de verdade, é uma profissional maravilhosa que eu indico pra todo mundo. Obrigada. Mas ela tem um grupo agora, ela e a Nath, como ela comentou antes na PIL, que elas fazem justamente isso de uma nutrição integrativa, onde não olha só pra tua alimentação, olham pra você como um todo, né? Como espírito, mental, emocional físico, tudo.
tudo isso. E agora elas estão com um grupo bem legal. Tu quer contar mais sobre o Descomplica? Conto. Então o Descomplica é a nossa 4ª versão. A gente fez antes da pandemia ali. E ele vem exatamente para isso, para que a gente possa mostrar para vocês, para que vocês possam transformar não só os hábitos alimentares, mas os hábitos de vida, e incluir na rotina coisas que sejam fáceis, que sejam básicas, de uma forma bem leve. Então, quando a gente pensou em fazer esse grupo, que ele é 100% online, tá? É pelo WhatsApp, então a gente vai passando, são 21 dias, onde você vai ter todo dia um desafio que você vai estar incluindo. A gente vai... a forma como a gente pensou era para nós mesmos, assim. Então, o que seria possível a gente ir também incluindo pra gente? O que a gente gostaria, né, que o outro pudesse fazer de uma forma que não seja agressivo, que não tenha regras, que não tenha um terrorismo, né? Então... o Descomplica, ele vem exatamente para isso, por isso que é o nome dele, vem para descomplicar o olhar que eu tenho, né, da alimentação e do meu comportamento. Então, são 21 dias, né, como eu falei, com suporte de 2 nutricionistas, então sou eu e a Nath, né, e aí ali dentro do grupo vocês também têm o apoio e o suporte das outras pessoas que estão participando junto. Então isso que é bacana também, né, essa conexão que você faz com o outro. E aí a gente consegue se ajudar de uma forma muito mais fácil. E aí ali dentro a gente trabalha com ferramentas, a gente vai falar sobre autoestima, a gente fala sobre a alimentação, sobre o nutrir o corpo, então tem muita coisa bacana que a gente está trazendo ali para vocês. E aí eu convido vocês, né, a participar, quem quiser. E eu já vou falar assim, é um grupo, além de ser, né, com 2 super profissionais que vão te acompanhar ali realmente para você fazer essas mudanças e vão estar ali te cobrando, te incentivando, te ensinando como fazer isso, né? Também é um preço excelente. Tipo assim, tu não tem desculpa. Não tem desculpa. Tá no link lá da Pil, né? Tá Depois a gente deixa na descrição da live. Eu vou tentar juntar o outro vídeo com esse pra deixar certinho pra vocês com as informações. Então, quem colocou ontem e queria participar, a gente vai fazer agora o sorteio. Tá? E aí, vou só falar quantas pessoas lá pra gente, né, deixar... Tinham 22 meninas. Tinham 22, 22 meninas que botaram eu quero. Aí, como é que a gente fez? A gente fez uma tabelinha, colocou o nome de cada uma das gurias, colocou 1, 2, 3, 4. E agora a Adri vai ver aqui no sorteador, ó. Ó, a gente tá fazendo aqui no sorteador, tá? De 1 a 22. E aí, vamos ver quem vai conseguir participar desse super grupo. Ó, que massa, né? Gente, hoje a internet tá nos ajudando um monte. Olha só, pra vocês verem que eu vou fazer de novo, porque ele disse o número sorteado foi e não apareceu. Ficou só a bolinha. Ficou só a bolinha. Então vamos lá de novo. Coloca 22 ali de novo. Aqui. Vamos lá, ó. 1 a 22. Sortear agora. Ó, tá bugando com a gente. Tô achando o máximo isso. Fecha ele e volta de novo. Vocês estão vendo que hoje as coisas estão fluindo e a gente tá aqui de boa, né? Ai, gente. E olha, eu acho que é a minha segunda live só aqui no meu perfil. Não sei o que tá acontecendo aqui, ó. Olha. Então, depois a gente vai fazer pelo meu e a gente posta nos stories. Por que ele não tá indo? 1 ou 22. Vamos tentar uma última vez. Sortear um número entre 1 e 22. Não tá indo. Tá. Então a gente vai sortear, a gente filma e coloca nos stories. Tá bom, gurias? Ou homens também, né? Beijo, obrigada aí pela companhia de todos. Se vocês gostaram, tem mais dúvidas, querem que a gente converse mais sobre isso, pra mim é um prazer, né? Eu acho que, como eu falei antes pra vocês, a alimentação pra mim foi uma motivação pra eu buscar a ajuda da Adri, pra eu conseguir estar cada dia melhor, me sentindo melhor, e eu consigo ver na prática essas mudanças, como essas mudanças impactaram pra mim, foram positivas, eu consigo passar isso pra minha família, eu tenho certeza que é uma mudança, que nem tu falou, de estilo de vida, né? Não é uma coisa que eu mudei, não foi uma dieta que eu fiz, não foi. É uma mudança de cabeça, de mindset, assim, que fazem total diferença. Exatamente. E queria te agradecer também, né? Eu fico à disposição, obrigada. Então, sempre que precisar, sabe que eu tô ali. Pode deixar, vamos fazer mais. A Isa deu uma sugestão ali, ó, pra alguém falar um número. Tá, alguém fala um número. A primeira que colocar um número ali, de 1 a 22. Falem, 1 a 22, alguém fala aí. Bruna, tu que tá ali. Fala de 1 a 22, por favor. Alguém já coloca e a gente já faz o sorteio assim, ó. Já que é só a gente que sabe a lista, né? 8.
8 é a Fê. Febusata, ó. Que legal. Tá? 8 ali, ó. Fê, minha Então, cliente. parabéns, seja muito bem-vinda ao Descomplica. Vocês não conhecem ela ainda? Não. Então, agora vocês vão conhecer. Ela é demais. Fê, tu vai adorar o programa. Eu vi que a Nath ali entrou, ó. Nath, já sabemos quem ganhou a vaga, então, pra participar com vocês. Tô bem feliz. Então, fechou. Tem que clicar na bolinha laranja. Mas antes a gente fez teste e não deu. Não ia. É, a gente tentou e apareceu o número e não precisava clicar na Mas bolinha assim, laranja. né? Às vezes também eu não sou tão boa com internet. Nem eu. Então, Tá. Agora a gente já deu resolveu. certo. Thaís ali, ó, crânio do rolê. Obrigada. Bru, tu não foi lá olhar antes qual que era o dela. Não olhou antes, né? Errou. Ai, Então, gente, obrigada, beijo. gente. Uma boa noite, um bom final de semana pra todo mundo e até mais. Beijo, até mais.